Olá, galerinha do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, onde vamos continuar estudando, sobre medidas de área. E hoje a atividade, meus queridos, não vai ser do livro, tá? A atividade hoje é de um outro material, tá certo? Então, desde já eu peço a vocês que não precisam copiar todas as questões, só precisam responder no caderno, tá certo? Então vamos lá às nossas explicações. Então na primeira atividade, onde nós temos aí, pede o seguinte: observe os ladrilhos que Mateus está colocando no piso da sua cozinha. Cabem 30 ladrilhos no piso da cozinha de Mateus. Então veja que ele está colocando ladrilhos, que a gente costuma chamar mais por cerâmica ou então azulejos, Aí o que é que ele está fazendo aí? Esse quadradinho azul está explicando o que é que ele faz, Dizemos que a área do piso, ou seja, a medida da superfície do piso, corresponde a 30 ladrilhos. Cada ladrilho foi considerado uma unidade de medida da superfície. Então, neste caso aí, Mateus ele está usando como unidade de medida cada ladrilho. Só que ao todo, a área do piso foi no total de 30 ladrilhos. Então, o que é que vocês irão fazer agora? Vocês vão ver aí, nessa primeira questão ainda, qual é a área de cada figura abaixo. A unidade de medida usada é o quadradinho. Então, vocês vão olhar na figura A, que é a figura amarela, quantos quadradinhos temos aí nessa imagem. A mesma coisa irá fazer na letra B e também na letra C. Após fazerem a primeira, então vão até a segunda questão, onde pede que vocês observem a unidade de medida usada na superfície indicada de cada caso. Depois calcule a área de cada figura. Então vocês vão observar que na figura A, que é essa figura um pouco alaranjada, que a unidade de medida dela é o quê? Apenas um único quadradinho. Então vocês vão pegar e contar quadradinho por quadradinho para ver qual é a área dessa figura da letra A. Já na letra B, vocês vão olhar que nessa figura verde, nós temos que a unidade de medidas é de 2 em 2 quadradinhos. Então, de 2 em 2, contando de 2 em 2, quantos quadradinhos terão ao todo? Da mesma forma, na letra C, que vocês vão também observar que agora a unidade de medida são 3 quadradinhos. Então, vão contando de 3 em 3 para ver qual é a área dessa letra C, tá ok? Após isso, então, vocês vão para a outra atividade, tá? Que é essa aqui agora, onde pede que vocês vejam a frente desta casa, Observe o esquema da fachada da casa ao lado e responda as questões. Então, vocês vão olhar que essa fachada da casa, elas são divididas por quadradinho. Cada quadradinho desse, a gente vai ter ele com a unidade de medida usada neste caso, tá? Aí a letra A pergunta: a área de cada parte verde da fachada da casa corresponde a quantos quadradinhos? Então, a parte verde corresponde a quantos quadradinhos? E a área da porta, que é a parte preta? E aí depois, e a área da janela? Aí a letra D pergunta: a área da porta e da janela juntas é maior ou menor que a área do restante da parede? Então façam isso e vejam se é maior ou se vai ser menor quando eu juntar a área da porta com a área da janela, tá? Aí vocês vão responder o quê? É maior ou então é menor, tá ok? Após isso, vocês irão ver aí a quarta questão, onde diz assim, Regina quer fazer 40 convites de aniversários retangulares, conforme mostra ao lado, na figura. Aí ela pergunta aí na letra A, quantos convites ela pode fazer com cada folha? Então observa que o convite é esse que está em azul. Aí ao lado nós temos a folha, que mede 16 de largura por 30 de comprimento. Então com uma folha de papel, olhando para essas duas figuras, quantos convites ela pode fazer com uma folha? Aí depois de quantas folhas ela precisará fazer
os 40 convites. Então, observem isso, tá, gente? De quantas folhas, então, ela vai precisar para fazer os 40 convites ao todo, ok? Após isso, vocês irão responder, então, a questão 5, que pede que marque com um X a resposta certa. Então, aí diz o seguinte: Osivaldo está fazendo diversas reformas em seu sítio. Em qual dessas situações ele não precisará saber a área que corresponde à parte que será reformada? Então, a letra A diz, o primeiro quadradinho diz o quê? Colocar cerca em torno das plantações das laranjas. Então, será que isso aí precisa saber a área para ele colocar cerca ao redor da plantação de laranja? Segundo quadradinho, colocar lajotas no piso da lavanderia. Então, se ele vai colocar lajotas no piso da lavanderia, ele vai precisar saber ou não da área? E a letra C não, o terceiro quadradinho, que é pintar as paredes da casa. Então, para pintar as paredes da casa, ele vai precisar saber da área ou não também, para comprar a tinta, né? Então, vejam essas três situações, em qual delas Osivaldo não precisa saber da área para fazer essa situação, ok? Lembrando mais uma vez, não precisam copiar em todas as questões no caderno, que é muita coisa, né? Quem tiver como imprimir, imprime. Quem não tiver, copia no caderno só a resposta e envia para o seu professor, bem legível, no seu privado. Desde já, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.